As perfeições de todas as coisas estão em Deus? Essa pergunta é muito importante, pois conhecer se as perfeições de tudo o que existe estão em Deus ou não é novamente provarmos que Deus é o Criador de todas as coisas. Pois caso as perfeições das coisas não estejam em Deus, abrimos espaço para duvidarmos da existência de Deus, duvidando da sua perfeição, depois da sua simplicidade e, por último, da sua existência. Embora já saibamos a resposta para essa pergunta, vocês verão neste vídeo que não é tão simples responder às dificuldades levantadas sobre este assunto. Portanto, Santo Tomás resolverá esse grande problema através de duas provas e respondendo três dificuldades sobre o assunto. As duas provas não são tão simples de entender, porque é preciso ter um entendimento um pouco mais profundo de filosofia para podermos entender as duas provas de Santo Tomás. Santo Tomás diz que tudo o que há de perfeição no efeito tem de ser encontrado em sua causa eficiente, ou, segundo a mesma lógica, quando se trata de um agente unívoco igual ao efeito, assim um homem gera outro homem, ou, segundo um modo mais eminente, quando se trata de um agente equívoco diferente do efeito, assim no Sol existe semelhança do que é gerado por meio de sua energia. Uma coisa é clara: o efeito preexiste virtualmente em sua causa eficiente, mas preexistir na causa eficiente não quer dizer preexistir sob um modo menos perfeito, pelo contrário, mais perfeito. Quanto a preexistir potencialmente na causa material, é preexistir de maneira imperfeita, pois a matéria como tal é imperfeita, ao passo que o agente como tal é perfeito. Sendo Deus a primeira causa eficiente das coisas, as perfeições de todas as coisas devem preexistir em Deus, de maneira mais eminente. Dionísio assinala esse argumento quando diz de Deus: ele não é isto, com exclusão daquilo, mas é todas as coisas como causa de todas elas. Santo Tomás quer dizer que tudo o que há de perfeito no efeito está presente na causa eficiente daquele efeito. Ou seja, toda a perfeição de ser uma árvore está pré-existente na semente daquela árvore. Quando se trata de uma perfeição de um efeito pré-existente em uma causa eficiente, pelo fato da causa eficiente ser agente, ou seja, ato, a pré-existência desta perfeição, neste caso, é mais perfeita do que se fosse uma pré-existência de uma causa material, pois a matéria é potência, não é agente. Logo, a matéria é imperfeita. Consequentemente, essa perfeição pré-existente na matéria será menos perfeita do que aquela da causa eficiente. Se seguirmos o raciocínio de que o que há de perfeito no efeito preexiste na sua causa eficiente, em Deus, todas as perfeições de tudo o que existe estariam pré-existentes nele, num grau máximo de perfeição, pois Deus não é somente a causa eficiente de todas as coisas, mas é principalmente a causa primeira eficiente, sendo ato, agente puro. A segunda prova é bem mais fácil de entender, porque ela mesma se explica. Mesmo assim, depois de apresentá-la, a explicarei para vocês para que não hajam dúvidas. Na segunda prova, Santo Tomás diz que, pelo que ficou demonstrado, a saber que Deus é o ser subsistente por si mesmo, por conseguinte, deve conter em si toda a perfeição do ser. É claro, com efeito, que se um corpo quente não tem toda a perfeição do calor, isso se deve a que o calor não é participado em plenitude, mas se o calor subsistisse por si mesmo, nada lhe poderia faltar da energia do calor. Portanto, sendo Deus o mesmo ser subsistente, segue-se que nada lhe pode faltar da perfeição do ser. Ora, as perfeições de todas as coisas dependem da perfeição do existir, pois algo é perfeito na medida em que tem o existir. Assim, não falta em Deus a perfeição de coisa alguma. Este argumento foi ainda indicado por Dionísio, quando disse:
Deus não existe de tal ou tal maneira. Ele abarca uniformemente em si mesmo a totalidade do existir de modo absoluto e sem limites. E acrescenta: ele é o existir de tudo o que subsiste. Santo Tomás quer dizer que, como a existência de todos os seres parte da participação do existir de Deus, e que como aquilo que é perfeito com relação ao seu ato de existir, conforme vimos no artigo anterior, logo, uma vez que Deus é o ser por excelência, ou seja, ele é o existir por excelência, em grau máximo, e consequentemente todas as coisas existem por participarem no seu existir, concluímos necessariamente que todas as perfeições de todas as coisas estão presentes em Deus, pois todas elas estão presentes e pré-existentes no existir de Deus. A primeira dificuldade parece ser bem complicada de responder, mas não é, porque ela parece fazer muito sentido e aparentemente estar correta, mas mesmo assim veremos que é muito fácil de responder. Na verdade, Deus é simples, como foi demonstrado. Ora, as perfeições das coisas são muitas e diversas. Logo, não estão em Deus todas as perfeições das coisas. A lógica desta dificuldade é que, como todos os demais seres do nosso mundo visível são seres compostos, ou seja, possuem matéria e forma, logo, o existir desses seres não pode pré-existir em Deus, pois já vimos na questão anterior que Deus é simples. Qual a solução para esse problema? Santo Tomás diz que, como explica o próprio Dionísio, se o Sol, sendo uno e brilhando de maneira uniforme, abarca em si mesmo uniformemente as substâncias e as qualidades múltiplas e diferentes das coisas sensíveis, com maior motivo é necessário que todas as coisas preexistam em uma união natural na causa de todas. Assim, coisas diversas e opostas entre si preexistem em Deus na unidade, sem prejuízo de sua simplicidade. A melhor forma de entendermos essa resposta é usarmos sempre o seguinte exemplo. Se nós pegarmos um polígono de 6 lados, aumentarmos para 10, 100, 1000, infinitos lados, chegaremos a uma circunferência. Ou seja, na unidade da circunferência estão reunidos os diversos polígonos. Se pegarmos um raio, aumentarmos o raio de 1 metro para 2, 100, 1000, infinitos metros, teremos uma reta, ou seja, na unidade da reta estão reunidos infinitos raios. Da mesma forma que a multiplicidade e diversidade de polígonos e raios estão presentes, respectivamente, na unidade de uma circunferência e reta, o mesmo, de modo semelhante, acontece com os demais seres com relação a Deus. A multiplicidade e a diversidade de todos os seres estão pré-existentes na unidade do existir de Deus. A segunda dificuldade é fácil de entender, mas é difícil de responder, pois a sua argumentação parece simples e lógica, mas é difícil de respondê-la, pois a sua argumentação parece fazer muito sentido. Na segunda dificuldade é dito que os opostos não podem estar em um mesmo ser. Ora, as perfeições das coisas são opostas, pois cada espécie recebe sua perfeição de sua diferença específica, e as diferenças pelas quais divide-se o gênero e são constituídas as espécies são opostas. E como os opostos não podem coexistir em um mesmo ser, parece que nem todas as perfeições das coisas estão em Deus. A lógica desta dificuldade é que dentro de um mesmo gênero existem diferenças entre as espécies que compõem aquele gênero, que impedem que uma espécie seja ela mesma e a outra ao mesmo tempo. Por exemplo, no gênero dos animais, as diferenças que fazem um cavalo ser um cavalo e não um cachorro, segundo o raciocínio nesta dificuldade, são opostas, por impedirem que um cavalo seja ao mesmo tempo um cachorro, e vice-versa. Como essas diferenças opostas não podem fazer parte do mesmo ser, pois o cachorro não pode ser ao mesmo tempo um cavalo e um cachorro, logo,
essas perfeições de um cavalo existirem com as diferenças necessárias para não ser um cachorro, não poderiam estar pré-existentes em Deus, por serem opostas e excludentes entre si. Logo, nem todas as perfeições estariam em Deus, segundo essa dificuldade. Santo Tomás responde dizendo que, pelo que foi dito, fica clara a resposta à segunda dificuldade. Santo Tomás está dizendo que a resposta à segunda dificuldade é igual à primeira, porque as diferenças entre os seres não são opostas, de modo a se anularem, apenas distinguem, diferenciam um ser do outro, mas da mesma forma que uma infinidade de polígonos diferentes pré-existem na unidade de uma circunferência, assim também todas as diferenças entre os seres e todos os diferentes seres pré-existem na unidade do existir de Deus. A terceira dificuldade é muito complicada de entender, mas a sua resposta é simples, porque para entendermos a argumentação da terceira dificuldade, precisamos aprofundar um pouco em alguns conceitos filosóficos, mas a partir do momento que entendemos esses conceitos, a resposta fica bem simples, pois parte do entendimento desses mesmos conceitos. Na terceira dificuldade é dito que o que é vivo é mais perfeito do que o ente, e o que é sábio mais do que o que é vivo. Portanto, viver é mais perfeito que existir e saber do que viver. Ora, a essência de Deus é o seu próprio existir. Logo, não possui a perfeição da vida e da sabedoria e as outras perfeições. Aquilo que é vivo é mais perfeito do que o ente ser, pois o ente inanimado apenas existe, mas não tem vida. Então, um cachorro, um ser humano, são mais perfeitos do que uma mesa, porque eles possuem alma, vida, são seres mais completos. E aquele que é sábio não só possui a existência e a vida, mas também a inteligência, sendo mais completo do que aquilo que só existe ou existe e tem vida. Uma vez que a essência de Deus é o seu próprio existir, a lógica dessa dificuldade é que Deus possuiria apenas o existir e não a vida, e nem a sabedoria, pois ele seria apenas o existir total, o que obviamente é um absurdo sem tamanho. Santo Tomás responde que, como diz ainda Dionísio, que embora o existir em si seja mais perfeito do que a vida, e a vida em si mais perfeita do que a sabedoria, se são considerados enquanto se distinguem pela razão, entretanto, o que é vivo é mais perfeito que o ente, porque o que é vivo é também ente, e o sábio é ente e vivo. Assim, ainda que o ente não inclua em si o que é vivo e o sábio, porque não é necessário que o que participa do existir dele participe em todos os modos de existir. No entanto, o existir de Deus inclui a vida e a sabedoria. Com efeito, nenhuma perfeição do existir pode faltar ao que é o mesmo existir subsistente. Santo Tomás quer dizer que qualquer criatura que exista não precisa necessariamente ter vida e ser inteligente, mas necessariamente aquele que é o ser por excelência, ou seja, Deus, obviamente, necessariamente, tem que ter existência, vida e sabedoria e inteligência, pois, como já foi falado no início deste artigo, as perfeições existentes nos efeitos preexistem num grau maior de perfeição na causa eficiente destes efeitos. No caso de Deus, a existência, a vida e sabedoria estão num grau de perfeição máximo, pelo fato de Deus ser ato puro, como já vimos no início deste vídeo. Para que você compreenda melhor a respeito do conceito de perfeição tratado neste vídeo, é necessário que você entenda o porquê Deus é perfeito. Então, assista o vídeo anterior a este, onde Santo Tomás prova que Deus é perfeito. Por hoje é só. Espero que tenham entendido e gostado do vídeo de hoje.
Qualquer dúvida, postem um comentário no canal. Até a próxima!